Bom, meu interesse pela ciência veio desde pequeno, na escola mesmo. Participava muito de feiras, atividades relacionadas à ciência de forma geral. Não tinha uma área específica, mas assim, sempre tive curiosidade por descobrir coisas, por entender as coisas, né? E isso foi mais ou menos uma coisa que foi surgindo naturalmente em função dessa curiosidade, muita curiosidade de entender como as coisas funcionavam, principalmente. Eu tinha muito interesse por coisas relacionadas com engenharia, né? Era assim, minha maior fascinação era por mecânica, de forma geral, mecânica, então me interessei muito por áreas que são relacionadas à engenharia, como mecânica e mecatrônica. Na época existia um curso bem novo na USP que era Engenharia, Automoção e Sistemas, que era uma coisa que era uma novidade na época. E então eu tinha interesse por esse tipo de coisa. E me aprofundando mais, né, sobre esses assuntos, eu acabei vendo que existiam, né, fundamentos importantes e que levavam a questões que eram muito mais amplas no campo da física. Então, meu interesse já desde de jovem, assim, de adolescente, foi relacionado a fenômenos físicos, né? Já tinha algum interesse pela atmosfera, que sempre foi um lugar onde boa parte dos fenômenos físicos acontecem e a gente sempre conseguia ver alguma relação, principalmente com questões da termodinâmica, né? A própria formação de uma nuvem, por exemplo, é um processo físico que envolve muita termodinâmica e que causa bastante interesse, bastante curiosidade. Então, assim, meu interesse desde sempre foi nas áreas mais ligadas às ciências exatas, às engenharias. Eu comecei estudando física e durante o curso de graduação, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná. Durante a minha formação, meu maior interesse era na parte que envolvia mais matemática, relacionado mais com a parte de física quântica, que era uma coisa que me fascinava muito, mas que tinha pouca aplicação imediata. Eu queria uma coisa que fosse uma aplicação mais rápida, que fosse uma coisa mais concreta. Na verdade, eu não visualizava, não conseguia enxergar uma aplicação imediata para a física quântica naquela época. Então, eu acabei vindo para a meteorologia porque eu precisava fazer uma disciplina optativa e tinha uma professora da Federal do Paraná que ofereceu uma disciplina de meteorologia básica. Eu me matriculei nessa disciplina de meteorologia básica e a partir dessa disciplina, meu interesse aumentou pela área de meteorologia. Comecei naquela época já a fazer uma iniciação científica na área de meteorologia com essa professora, que é a Alice Marlene Green. E terminando a graduação, eu ingressei no mestrado aqui no IAG, na USP, e comecei a trabalhar com a parte de climatologia. Ao mesmo tempo que eu entrei nessa área de climatologia, eu fiz estágio num laboratório que nós temos aqui no departamento, que é o Master, que é um laboratório voltado mais a tudo ligado à operação, à previsão de tempo, né? Então, apesar de eu estar trabalhando com clima, eu já estava bastante envolvido com a questão de previsão de tempo e comecei a me interessar muito por isso, principalmente por eventos mais extremos, que são os mais interessantes, como tempestades, por exemplo. E fiz o mestrado, em seguida eu continuei no doutorado, mudei um pouco da área, saí da parte de climatologia e fui para uma área mais aplicada, envolvendo estudos gerais de problemas que acontecem em áreas urbanizadas. Comecei a estudar ilhas de calor, por exemplo. O tema da minha tese de doutorado foi voltado à ilha de calor. E junto com a questão dos fenômenos de tempo, tinha um problema sério na época. Nós tínhamos naquela ocasião
um projeto temático da FAPESP, que era um projeto relacionando meteorologia e poluição do ar. Então eu me envolvi com essas duas questões, né? Com a parte de desenvolvimento e meteorologia e os problemas relacionados à poluição do ar. E comecei a trabalhar com desenvolvimento de modelos numéricos, tanto para previsão de tempo como para resolver questões, para entender melhor as questões de qualidade do ar. Os dados para modelos atmosféricos, eles vêm de diversas fontes. Eles vêm desde estações de superfície, que medem coisas básicas como temperatura, pressão, vento, umidade, precipitação, até dados de satélite, principalmente em regiões onde você não tem como instalar estações de superfície, então o satélite é uma das principais ferramentas. Mas entram diversos dados, como dados de avião, navio, todo tipo de sensor utilizado para medidas em superfície ou em alguns níveis da atmosfera, sondagens, por exemplo, né, são utilizados para alimentar os modelos atmosféricos que a gente utiliza. Eles servem tanto para a condição inicial como para fornecer a condição de contorno utilizada para a previsão meteorológica, né? E para a qualidade do ar é mais ou menos a mesma coisa, mas o que a gente utiliza são dados, a maior parte dos dados são dados de estações, por exemplo, existem redes de monitoramento de qualidade do ar, como aqui em São Paulo a gente tem a CETESB, então a gente pega os dados da CETESB e utiliza para informação dos nossos modelos. Também usamos dados derivados de satélite quase tudo, né, hoje em dia. Então, a gente usa esses dados para fazer tanto a integração dos modelos, como para avaliar a qualidade dos resultados que são produzidos pelos modelos também. Então, basicamente, esses são os dados que a gente coleta. Desenvolvi alguns códigos que estão em utilização até hoje, né? A gente tem modelos operacionalmente, os que são usados na previsão de tempo e são usados na previsão de qualidade do ar. E basicamente são as duas áreas que eu desenvolvo em pesquisa até hoje. Desenvolvimentos de modelos numéricos aplicados a pesquisas em qualidade do ar. Então tem essas duas coisas. Paralelamente a isso, para desenvolvimento de modelos sempre é inevitável que você tenha coleta de dados. Então a gente junto com esse desenvolvimento de modelos, a gente tem um trabalho grande na área experimental, coletando informações não só em áreas urbanas, mas nas vizinhanças. Hoje, por exemplo, eu tenho um projeto que é financiado pela Petrobras, que é um projeto que tenta entender melhor como funciona o processo de reações na atmosfera dos poluentes que são emitidos por veículos, principalmente, e como esses poluentes reagem na atmosfera, na área onde eles são emitidos e fora dessas áreas, porque a poluição ela não fica aprisionada na área em que ela foi emitida. Ela é carregada pelo vento para outras áreas e nesse processo ela reage com outros compostos da atmosfera e gera novos compostos. Então a gente tem um projeto bem grande, está em andamento agora, que é um projeto para através de um laboratório móvel que a gente pode deslocar para vários locais, a gente faz medidas, né, de variáveis atmosféricas tradicionais, precipitação, vento, radiação, chuva, e junto com essas medidas tradicionais de meteorologia, a gente mede também as concentrações dos principais poluentes atmosféricos. Aqui na universidade eu ministro uma disciplina que é chamada de métodos numéricos de previsão de tempo. E quase todo o trabalho que a gente faz até hoje, todo o desenvolvimento que existe até hoje em modelagem numérica, em métodos numéricos de previsão de tempo, surgiram do trabalho de uma pessoa, que é o Lewis Fly Richardson. Richardson foi um cientista, ele era matemático, ele era meteorologista, ele trabalhava no Serviço Meteorológico Europeu e era pastor também, uma pessoa muito preocupada com os problemas da humanidade de forma geral. E um dos sonhos do Richardson, na época o mundo vivia muitos conflitos,
Ele foi uma pessoa que viveu durante a Primeira Guerra Mundial e existiam vários conflitos naquela época e ele era muito preocupado com essa questão. Então, dos desejos do Richardson era encontrar uma maneira de acabar com a guerra. A ciência é assim, fundamental para qualquer coisa, né, na vida das pessoas, né? Através da ciência a gente desenvolve novas tecnologias, você descobre novas vacinas, você consegue curar doenças, você consegue resolver problemas básicos da humanidade, você consegue entender melhor o ser humano, os animais, a vegetação, o ambiente, o planeta que a gente vive. A primeira coisa para você se tornar um cientista é curiosidade. A gente precisa ser curioso, ter interesse pela maneira como as coisas acontecem, ter interesse por aquilo que está em sua volta. E o caminho para você conseguir se tornar um cientista é através dessa investigação e de muito estudo em cima daquilo que você definiu lá como o seu principal interesse. Então, para a garotada, é importante que você leia muito, que você estude bastante, que você se dedique àquilo, né, que te causou, que gerou o seu interesse, essa dúvida, né, que às vezes a gente tem e quer responder.